O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o imperador do Japão, Naruhito, de grande homem após uma visita de cortesia nesta segunda-feira, 27 de outubro. Trump chegou a Tóquio, capital do Japão, vindo da Malásia, após participar de uma cúpula regional com líderes da ASEAN e de países do leste asiático. Trump foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Naruhito desde que ele subiu ao trono em 2019, dando continuidade a uma linha imperial que alguns afirmam ser a monarquia hereditária mais antiga do mundo. O papel de Naruhito, no entanto, é puramente simbólico e a diplomacia, de fato, vai acontecer nesta terça-feira, 28 de outubro, com a recém-eleita primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi. Cerca de 100 manifestantes foram às ruas de Tóquio nesta segunda-feira, 27 de outubro, para protestar contra a visita do presidente Donald Trump, como acabamos de noticiar, e o seu encontro planejado com a recém-eleita ministra Sanae Takaichi. O Japão é a segunda etapa da viagem de Trump à Ásia, após a visita dele à Malásia para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Os manifestantes exibiram cartazes criticando Trump e Takaichi e acusando o Japão e os Estados Unidos de promoverem uma guerra contra a China. Trump deve deixar o país na quarta-feira, 29 de outubro, com destino à Coreia do Sul. Ele espera encerrar a viagem de 5 dias à Ásia com um acordo de trégua na guerra comercial com o presidente chinês Xi Jinping. Um ataque noturno com drones ucranianos matou 2 pessoas e feriu uma em Donetsk, área controlada pela Rússia. Foi o que informaram as autoridades locais instaladas por Moscou nesta segunda-feira, 27 de outubro. O ataque provocou um incêndio em um prédio residencial. 2 mulheres de 72 e 98 anos morreram, segundo o governador nomeado pela Rússia, Denis Pushilin. Os combates em larga escala entre Rússia e Ucrânia começaram depois que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou dezenas de milhares de tropas para o território ucraniano em fevereiro de 2022. A vice-presidente Delcy Rodrigues anunciou que pedirá a suspensão de um amplo acordo de cooperação em projetos de gás, incluindo o campo Dragon, atualmente em negociação. O novo governo de Trinidad e Tobago, aliado próximo dos Estados Unidos, não é visto como confiável pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, agravando as divergências sobre projetos conjuntos. O desenvolvimento do campo Dragon em águas venezuelanas já sofre atrasos devido às sanções dos Estados Unidos desde 2019 e autoridades venezuelanas exigem que Trinidad pague pelo fornecimento de gás. O presidente de Camarões, Paul Biya, o governante em exercício mais idoso do mundo, garantiu um 8º mandato no cargo nesta segunda-feira, 27. Biya, de 92 anos, obteve 53,66% dos votos, contra 35,19% de seu ex-aliado, Issa Chiromba Bakari. Manifestantes da oposição entraram em confronto repetidas vezes com as forças de segurança na última semana, depois que resultados parciais indicaram que Biya estava a caminho de vencer a eleição de 12 de outubro. Não houve comentário imediato do governo, que rejeitou as acusações de irregularidades feitas pela oposição. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, realizaram uma reunião bilateral nesta segunda-feira.
durante a qual era esperado que discutissem a venda pendente de 40 jatos Eurofighter Typhoon para Ankara. A visita, a primeira de Stammer à Turquia desde que assumiu o cargo no ano passado, acontece enquanto os aliados da OTAN aprofundam a cooperação em defesa e enquanto Ankara busca usar os caças avançados para reforçar o poder aéreo e reduzir a distância em relação a rivais regionais, incluindo Israel. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira, 27 de outubro, que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado, dia 25, e que ambos concordaram em estender por mais algumas semanas o prazo de uma negociação comercial pendente para discutir questões ainda não resolvidas com Washington. Os Estados Unidos concordaram, em julho, em suspender por 90 dias o aumento das tarifas sobre alguns produtos mexicanos de 25% para 30%. O peso mexicano se valorizou 0,29%, chegando a 18,38 por dólar, após as declarações de Sheinbaum. O México tem sido amplamente poupado dos efeitos das tarifas da administração Trump, graças ao Acordo de Livre Comércio USMCA com os Estados Unidos e o Canadá, que será revisado no próximo ano. Os principais índices de Wall Street abriram em níveis recordes nesta segunda-feira, impulsionados pelas expectativas de uma trégua comercial entre Estados Unidos e China, em uma semana marcada pelos balanços das gigantes de tecnologia e por um provável corte na taxa de juros pelo Federal Reserve. Às 9h30, horário do leste dos Estados Unidos, o Dow Jones Industrial Average subia 315,67 pontos, ou 0,67% para 47.530,09 pontos. O S&P 500 avançava 63,83 pontos, ou 0,92% para 6.856,09. E o Nasdaq Composite ganhava 335,24 pontos, ou 1,45%, atingindo 23.544 pontos. As ações europeias atingiram também um novo recorde intradiário nesta segunda-feira, 27 de outubro, dando continuidade aos ganhos da semana passada, à medida que sinais de redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China aumentaram o apetite por risco. O índice Stock 600, que abrange todo o continente, subiu 0,1% para 576,37 pontos às 8h08, após ter fechado em alta recorde na sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os americanos e os chineses estão prestes a chegar a um acordo comercial, enquanto ele deve se encontrar com o homólogo chinês ainda esta semana na Coreia do Sul, onde ambos vão decidir sobre a estrutura de um acordo comercial negociado no fim de semana. Em Frankfurt, o analista Oliver Roth, da Oddo BHF, afirmou que é certamente bom que Donald Trump não tenha dito mais nada sobre tarifas. O Instituto IFO informou que o seu índice de clima de negócios subiu para 88,4 pontos em outubro, ante 87,7 em setembro. Analistas consultados pelas agências de notícias de assuntos econômicos haviam previsto uma leitura de 88,0.
A Alemanha tem enfrentado dificuldades para recuperar o ritmo neste ano. A economia contraiu 0,3% no segundo trimestre em comparação ao primeiro, à medida que a demanda dos Estados Unidos enfraqueceu após meses de compras antecipadas em antecipação às novas tarifas do presidente Donald Trump. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Legal, já estamos de volta e agora vamos falar de esporte. O jovem brasileiro João Fonseca conquistou seu primeiro título ATP 500 ao vencer Alejandro Davidovich Fokina por 6-3, 6-4 no Swiss Indoors, em Basel, deste domingo 26 de outubro. Com 19 anos apenas, Fonseca dominou a partida desde o início, quebrando o saque do espanhol no segundo game e garantindo vantagem já no primeiro set. No segundo set, abriu vantagem novamente e manteve o controle até fechar a partida. Esse é o segundo título de nível ATP do brasileiro, após sua primeira conquista no Argentina Open, ATP 250, em Buenos Aires, em fevereiro. Andrei Rublev venceu Jacob Fearnley em sets diretos e avançou para a segunda rodada do ATP Masters 1000 em Paris. Rublev triunfou por 6-1 e 6-4 em uma partida que durou pouco mais de uma hora. Foi super rápida. Enquanto isso, Cameron Norrie também garantiu classificação para a próxima rodada ao derrotar Sebastian Baez por 6-3 e 6-4. O alemão Daniel Waltmeier e o italiano Flavio Caboli também avançaram em sets diretos. E agora o futebol. Cristiano Ronaldo Júnior continua seguindo os passos do pai, vencedor de 5 bolas de ouro, ao ser convocado para a seleção sub-16 de Portugal. Vejam vocês, né? O moleque já está jogando um bolão. Está na genética. O filho mais velho de 15 anos de Cristiano Ronaldo treinou com os seus companheiros em Oeiras nesta segunda-feira, 27 de outubro, em preparação para a Copa da Federação, que será disputada em Antalya, Turquia. Ronaldo Júnior já se destacou pela seleção sub-15, marcando 2 gols na vitória por 3-2 sobre a Croácia, no final do torneio internacional Vlatko Markovic. Portugal inicia sua campanha contra os anfitriões da Turquia em 30 de outubro. E a Juventus demitiu o técnico Igor Tudor após não vencer nas últimas 8 partidas em todas as competições. Foi o que anunciou o clube da Série A nesta segunda-feira. Mas também, né? Estava na hora. Máximo Brambilla, técnico da equipe reserva, vai assumir temporariamente o comando do time principal. Foi o que disse o clube. Tudor, de 47 anos, levou a Juventus ao 4º lugar na Série A na temporada passada e garantiu a classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, porém e todavia, a forma do clube piorou no último mês. Depois de vencer os 3 primeiros jogos do campeonato, a equipe empatou 5 partidas consecutivas em todas as competições antes de sofrer 3 derrotas em uma semana para o Real Madrid e Lazio. O meio-campista do Napoli, Kevin De Bruyne, terá um período prolongado afastado devido a uma lesão na coxa sofrida ao cobrar um pênalti na partida em casa contra a Inter de Milão. O belga começou a sentir desconforto na coxa direita após marcar o pênalti inicial aos 33 minutos no sábado, 25, e foi substituído logo em seguida.
Já nesta segunda-feira, 27, o Napoli confirmou que De Bruyne sofreu uma lesão de alto grau no músculo bíceps femoral da coxa direita. O clube não informou o tempo estimado de recuperação. E apesar da lesão, o Napoli venceu a Inter por 3-1, retomando a liderança do campeonato, empatado em pontos com a Roma, mas à frente no saldo de gols. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Imagens de satélite desta segunda-feira mostraram o furacão Melissa, uma tempestade de categoria 5 com ventos recordes de até 165 milhas por hora, o equivalente a 265 quilômetros por hora, girando sobre o Caribe, próximo à Jamaica. O furacão, localizado a 145 milhas a sudeste de Kingston, deve trazer ventos catastróficos e até 3 pés, cerca de 90 centímetros de chuva, enquanto se desloca para norte e nordeste. Cuba, Bahamas e Turks e Caicos estão em seu caminho, com autoridades cubanas evacuando 500 mil moradores antes da chegada da tempestade na terça-feira. O rei Charles foi interrompido por um manifestante nesta segunda-feira durante visita à Catedral de Lichfield, na Inglaterra, que questionou sobre os laços de seu irmão, o príncipe Andrew, com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. O homem gritou perguntas como: há quanto tempo você sabe sobre Andrew e Epstein? E questionou se a polícia estaria acobertando o príncipe e se os parlamentares deveriam debater a família real na Câmara dos Comuns. Embora Andrew, de 65 anos, tenha anunciado neste mês que abriria mão do título de Duque de York após anos de polêmica sobre seu comportamento e ligação com Epstein, as questões sobre o príncipe se intensificaram bastante após a publicação póstuma da autobiografia de Virginia Giuffre, que o acusou de abuso sexual quando era adolescente. Andrew sempre negou as acusações. Yes, people, my name is Tom White and welcome to Drum Bass on the Detroit. O DJ britânico Dom Whitening animou as ruas de Madrid no domingo 26 de outubro tocando drum and bass, enquanto centenas de ciclistas, skatistas e pedestres dançavam pelas vias. Criador do projeto Drum and Bass on Bike, Whitening fez sua primeira visita à capital espanhola desde o lançamento da iniciativa em 2021, durante a pandemia, com o objetivo de incentivar exercícios e música ao ar livre. O evento, que começou como passeios solitários, cresceu demais nos últimos 4 anos e hoje atrai centenas ou até milhares de participantes em diversas cidades da Europa, impulsionado pela divulgação nas redes sociais. E centenas de pipas coloriram os céus de Cape Town, a cidade do Cabo, no último fim de semana durante o Cape Town International Kite Festival, realizado na base militar de Youngfield. Mais do que um espetáculo visual, o evento, organizado pela Cape Mental Health, transmite a mensagem de que a saúde mental é muito importante, usando a alegria do voo das pipas para conscientizar sobre os desafios enfrentados por pessoas com condições de saúde mental. O evento também arrecada fundos para apoiar quase 70 mil crianças e adultos em Cape Town, oferecendo serviços gratuitos de aconselhamento, educação sobre saúde mental e programas de reabilitação.
Com foco no mês mundial de conscientização sobre saúde mental, especialistas alertam para o impacto do trauma e da violência na saúde mental, reforçando a necessidade urgente de serviços acessíveis, especialmente em um ano marcado por crises globais. O drama, baseado em fatos da diretora tunisiana Kawthie Ben Rania, The Voice of Hind Rajab, teve sua estreia em Gaza no domingo 26 de outubro. O filme foi exibido em uma tela de TV em um espaço improvisado em meio aos escombros em Deir el-Balah, cidade localizada a 9 milhas de Gaza. Escrito e dirigido por Ben Rania, o filme narra os esforços de trabalhadores humanitários palestinos após receberem uma ligação de Hind Rajab, uma menina palestina de 5 anos, que ficou presa e posteriormente encontrada morta em um carro atacado pelas forças israelenses em Gaza. A estreia em Gaza também contou com discursos dos organizadores do festival e uma apresentação musical de oud, instrumento de cordas tradicional do Oriente Médio.